Olha só, o fato é aqui que a terça-feira começou agitadíssima, com uma operação contra a possível ligação de policiais e o primeiro comando da capital, o PCC. A gente está falando, claro, dos últimos desdobramentos envolvendo o caso ligado à delação de Antônio Vinícius Gritzbach, que foi morto no famigerado dia 8 de novembro no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Muitas pessoas, especialistas e todos envolvidos, tratando como talvez um caso ali que pode ser divisor de águas no enfrentamento à insegurança e à criminalidade, não só em São Paulo, mas no Brasil. O fato, meus amigos, é que o cruzamento de informações sobre o crime e a delação de Antônio Vinícius Gritzbach levou à prisão até agora de um delegado e 3 policiais civis. Enquanto isso, outro policial suspeito segue foragido. Mano Ferreira, em nome da precisão, esse foragido, até onde me consta, é aquele segurança policial que, fora do expediente, faz a segurança do próprio Gustavo Lima, não é isso? Exatamente, Marinho. E vale dizer que essa é uma iniciativa liderada pelo GAECO, o Grupo de Enfrentamento ao Crime Organizado, liderado pelo Ministério Público e o promotor Lincoln Gaquia. E é impressionante essa história, porque estamos falando de policiais, agentes da lei, que deveriam, portanto, estar na linha de frente da sociedade no combate ao crime organizado, e que, segundo os indícios apontados por essa investigação, atuavam a serviço do crime organizado. E veja só, foi preciso uma operação coordenada para prendê-los preventivamente, o que, mais uma vez, levanta a questão fundamental. O que o governo de São Paulo fará para aumentar as normas de conformidade e a capacidade da polícia de gerir as suas próprias tropas adequadamente. É inaceitável que nós estejamos financiando treinamento e salários de policiais que traem a corporação, que traem a missão de defender a sociedade e passam a atuar a serviço do crime organizado. Agora, Mota, já vou te acionando também, quero muito ouvir tua opinião, porque a ação midiática espetaculosa, criminosa fundamentalmente, que ceifou ali a vida do Antônio Vinícius Gritzbach, o famoso delator do PCC, foi fundamental no sentido de também, assim, agitar as autoridades e tirar elas do berço esplêndido e realmente tomarem providências, agirem e tentarem liquidar essa fatura para virar essa página o quanto antes. Claro que tem muita gente envolvida, é um vespeiro, mas eu quero ouvir se você concorda com essa análise. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, Marinho, e nunca esquecer o contexto no qual nós estamos inseridos. E o contexto é de um combate ao crime organizado feito pelo governo do estado de São Paulo, que não tem paralelo na história recente. Então, toda vez que acontecer um ato, um evento como esse, que é completamente anormal, é óbvio que quem fez isso queria mandar um recado. A gente precisa pensar qual é o recado e para quem. Assassinar alguém à luz do dia, na frente das câmeras, com disfarçatez, significa a certeza da impunidade. E esses bandidos têm razão. Ninguém envolvido nesse crime será punido de forma adequada. Eu faço uma aposta com vocês. Podem anotar e me cobrar. Daqui a 3, 4 anos estarão todos na rua, ou em progressão de regime, no regime semiaberto, ou na saidinha. E daqui a 10 anos estarão todos vivendo vidas normais como se nada disso tivesse acontecido. Nós não vamos sair da crise de criminalidade no Brasil se nós não mudarmos essas questões fundamentais. Não adianta nada fazer investigação, colocar manchete espetaculosa, dizer que não se deve ter piedade, porque nada disso resulta em nada. Em breve estarão todos de volta às ruas, vivendo vidas normais como se nada disso tivesse acontecido. Para que fique claro aqui, meus amigos, boa, Mota, mas para que fique realmente claro aqui, em nome da precisão, o delegado preso na operação de hoje mais cedo trata-se de Fábio Baena, que foi acusado pelo próprio Antônio Vinícius Gritzbach, o delator do PCC, na delação premiada de extorsão. Na época, inclusive, o Baena comandava uma investigação em que o delator era suspeito de mandar matar 2 integrantes, notórios integrantes ali do próprio PCC. A gente tem que saudar aqui o Gaia, que a Polícia Federal não tem outro jeito, né, Pepe, e torcer para que, finalmente, a gente possa tirar as raposas do galinheiro, concorda?
Não concordo, Marinho. E esse é um ponto que eu queria deixar claro aqui e registrado, né? Quando a polícia trabalha bem, ela realmente consegue prender os bandidos, consegue fazer operação que prende delegados políticos que estão dentro da estrutura do Estado, né, servindo ao tráfico de drogas e não servindo à população. Então, aplausos à polícia em relação a esse aspecto. Eu só queria discordar do Mota só no que tange ao fato de que no Brasil, se tem uma pena e um crime que é punido exemplarmente é o tráfico de drogas, né? Tanto é que o sistema penitenciário do Brasil, quase 70% da população carcerária veio do tráfico de drogas. Inclusive, tem muitos usuários lá que estavam acendendo o bequezinho, né, e foi preso como se fossem traficantes, mas eram usuários. Mas como eram de cor preta e eram da classe pobre do Brasil, como apontava o estudo da GV, que o Mano sempre coloca aqui, foi colocado na vala comum como se fosse traficante. E, Marinho, nós temos que pensar a questão da segurança pública, a questão do tráfico de drogas, de uma forma completamente diferente do que é usualmente feito, né? Até porque, se você pegar bem, né, a situação, a guerra às drogas estão ganhando de goleada da gente. Então não dá para a gente ter só uma postura repressiva. Nós temos que repensar realmente a política de droga, temos que repensar também a possibilidade de descriminalizar as drogas para determinadas situações. Agora, a questão da droga aqui é um assunto que pode ser relevante ali no contexto geral, mas vamos focar aqui nessa devassa que está acontecendo dentro da polícia. Quem é que vai punir os policiais? Quem vigia os vigilantes, né? Essa depuração que está sendo feita nesse exato momento. Por onde passa, na tua visão, Jess? Aqui nós temos um excelente exemplo de por onde passa. Se passa também pelo trabalho do Ministério Público, pelo trabalho da polícia, de investigar esses nomes. Como mencionado, o Vinícius, que é a pessoa que perdeu a vida ali no aeroporto de Guarulhos, ele já havia delatado este delegado por extorsão. E aqui a gente não está falando de um caso qualquer. Essa acusação, André, essa investigação, ela não nasce só do caso do aeroporto de Guarulhos. Ela nasce de várias outras delações, de várias outras investigações. Exatamente. E do cruzamento de dados feito pela própria polícia. Então, assim, dentro de qualquer espaço vai ter corrupção, gente, não se enganem. A gente vê corrupção em todos os espaços, mas a grande questão é a polícia nesse governo, e tá tendo um trabalho nesse sentido de desmantelar a estrutura do crime organizado até mesmo dentro da polícia. E ações como essa são muito importantes, porque aqui está se colocando em questão até mesmo a corrupção para dar proteção para criminosos. Então, policiais que podiam fazer proteção para criminosos, levando algum grau ali de propina. Então, a gente também precisa olhar para isso e resolver este problema. Não é sobre passar pano, mas eu sempre faço esse disclaimer. É importante também lembrar que quem coordenou essas investigações foi sim a nossa polícia. É importante lembrar dos policiais que todos os dias arriscam a vida por nós, dos delegados que fazem um excepcional trabalho. E tem sim essas maçãs podres. E elas vão ser pegas e elas precisam ser punidas. E a corregedoria precisa ser firme nesses posicionamentos. E é inegável que a ação conjunta GAECO e Polícia Federal é um passo importantíssimo nesse sentido de fazer uma depuração, tirar essas maçãs podres, esses maus elementos e fazer honrar a bela tradição que a polícia de São Paulo, principalmente, é uma das mais competentes do país, sempre foi, apesar do rastro recente aí de caneladas, por assim dizer, para dizer o mínimo aqui, para ser generoso. Mas olha só também em nome da precisão, vamos dar nome aos bois aqui, meu amigo e minha amiga, pelo seguinte: o policial que ainda segue foragido é o Rogério de Almeida Felício, que a gente falou também nas últimas semanas, que chegou a trabalhar como segurança particular do próprio cantor Gustavo Lima, o embaixador do sertanejo brasileiro. É esse sujeito aí que está com esse viseiro aí platinado, alucinado, mas segue foragido. E os mandados de prisão de busca e apreensão na capital e nas cidades de Bragança Paulista, Igaratá e Ubatuba, no interior do estado, também realmente foram realizados e fazem parte de toda essa operação fundamental para a gente trazer soluções no meio dessa névoa toda, né, Mano? Pois é, Mário, vale lembrar, essa informação sobre o Rogério Felício foi trazida em primeira mão aqui no Morning Show pelo David de Tarso, que está de férias, mas cuja competência continua nos brindando até durante as férias dele. E um ponto importante é que o Rogério, ele ostentava nas redes sociais um padrão de vida completamente incompatível com a renda que ele possuía. Então, o ponto que me chama a atenção, é claro que a gente precisa sempre saudar os esforços que conseguem retirar essas maçãs podres, como bem estava dizendo a Jess, mas
a gente precisa ter na instituição polícia a capacidade de retirar essas maçãs antes que elas fiquem tão podres. Porque já era possível notar, por exemplo, que este cidadão estava fazendo bicos fora do trabalho. E é uma postura que é vedada pelo código da profissão. Então, a polícia não permite o bico, o chamado bico do policial. Então, se a polícia não permite, e era notório que ele estava fazendo, por que não foram tomadas atitudes antes? Eu acho que a gente precisa discutir esse tipo de medida estrutural para aumentar a conformidade do comportamento dos agentes da lei com aquilo que nós precisamos em termos de padrão ético dentro da polícia. Mano, tem um ponto que eu queria só deixar claro aqui e discordar de você. As pessoas falam, por exemplo, que é crime fazer bico, né? Porque o Estatuto da Polícia não permite. Mas existem vários policiais bons que fazem bico porque o que ele recebe de salário da polícia é pouco. Mas a gente tem que discutir isso. Então, tem que discutir isso. Então não dá para você querer afastar um policial simplesmente porque ele faz bico, né? É uma infração administrativa. A gente tem que afastar um policial que comete crime. Igual esse delegado e policial civil que foram presos. O meu ponto é que isso é um puxadinho. Se a gente precisa discutir o salário do policial, vamos discutir. Porque qual é o problema? Quando a gente permite, quando a gente tolera o descumprimento da regra, aí a porta abre e começam as infrações. A gente tem que separar o que são infrações administrativas e o que são infrações criminais e infrações penais. Infração administrativa a gente resolve... peço só, senhores, para a gente focar no caso administrativa. concreto. Esse é o caso, Marinho. Esse é exatamente o caso. Vamos lá. É um policial que é uma maçã podre dentro de uma instituição que tem que proteger a sociedade. Esse é exatamente o caso. Ok. Não estou falando de nada aqui diferente do caso, né? Por favor. Então não dá para você pegar esses policiais que são bons policiais, mas para sobreviver fazem bico, né? E colocar junto do policial que comete crime, como esses dois aqui que foram presos, né? Para resolver o problema do delegado e policial civil, que são maus policiais, maus funcionários públicos, nós temos que pensar estruturas para isso, né? Como, por exemplo, dar mais autonomia à corregedoria, dar mais autonomia a investigações, né, em departamentos que possam fazer investigação autônoma e independente, se as pessoas saberem. Tem que ter um canal de receber denúncias direto, mas que a denúncia não se perca na vala comum. Pelo contrário, que se abra um procedimento administrativo para fiscalizar e tirar das forças policiais essas pessoas que cometem crime. Mas a tolerância com a infração abre o caminho para o apodrecimento das maçãs. Esse é o meu ponto. Claro que é um trabalho incansável, complexo aí para decifrar tudo e dar o passo certo e atingir o nervo aí realmente dessa estrutura criminal toda. Não deve ser fácil, ainda mais identificar maçã podre dentro de uma estrutura da qual vocês trabalham. Eu quero acionar o Mota aqui. Algum paralelo recente aí, não só aí no Rio de Janeiro, ou talvez na sua experiência aí, que você acha que, enfim, mostra que essas ações aqui são exemplares, que estão sendo bem conduzidas? E olhando adiante, qual é a sua visão aqui dos próximos passos para a gente realmente trazer uma solução concreta para esse troço todo? Não haverá solução, Marinho, para esse problema, porque sempre haverá pessoas que fazem a escolha pelo mal. Sim. Isso acontece em todo lugar do mundo, em todas as polícias, na verdade, em todas as instituições. E eu vou voltar para o que eu sempre digo aqui. O Brasil é o país da impunidade. Essa impunidade vale para todo mundo. Ela vale para o criminoso traficante, que é um dos crimes mais violentos, tráfico de drogas. No Brasil tem uma corrente de opinião que diz que o traficante é um mero vendedor de drogas. Bom, semana passada um turista argentino entrou na rua errada aqui no Rio de Janeiro, foi fuzilado, tá? Entre a vida e a morte, num hospital aqui. Foi fuzilado por traficante de drogas. Mas a impunidade que não consegue punir o criminoso comum, ela também vale para os policiais corruptos. Não se esqueçam, todas essas investigações que vocês sugeriram, corregedoria, isso tudo acaba num processo judicial. Se esse processo judicial vai seguir a lei penal brasileira, vai seguir a jurisprudência brasileira, isso significa que todo mundo vai voltar para a rua rapidamente. Essa é a regra no Brasil. Então não adianta a polícia ter uma corregedoria dura, que investigue, que monte processos, se esses processos vão seguir a lei penal brasileira e a jurisprudência. Nesse final de semana, aqui no Rio de Janeiro, um juiz negou um pedido de prisão contra um dos
traficante que atirou na cabeça do turista argentino. Segundo o juiz, isso não era assunto de urgência, podia esperar para segunda-feira. Então, meus amigos, é nesse Brasil que a gente está vivendo. Meus amigos, vamos em frente, vamos em frente. Jéssica, quer comentar em cima disso? Eu concordo muito com o que o PP trouxe aqui em relação aos bicos. Por mais que a gente esteja olhando a foto do Gustavo Lima e que não cumpra o código da polícia, a questão de poder ou não prestar esses serviços, a gente precisa ver isso como uma medida administrativa, mas a gente precisa olhar para o fato que os policiais ganham muito mal no país. E que também não dá para julgar como crime o fato dele prestar ali um serviço. Ele não é criminoso porque ele fez segurança do Gustavo Lima um dia ou outro. Ele é criminoso pelo envolvimento com o PCC. Então, é bom fazer essa diferenciação e também sempre lembrar que, no final do dia, policiais ganham muito mal no Brasil. Mas a gente precisa fazer esse debate. Sim. Por quê? Porque quando a gente normaliza na cultura institucional de uma corporação como a polícia, de que... Então, vamos liberar o bico. Concordo. A discussão precisa ser... Se o Estado não consegue pagar decentemente policial, que libere o bico em determinadas situações. Vamos discutir. Quanto teria que ser o aumento para que não houvesse necessidade de bico? Cadê essa discussão? Ou vamos regulamentar o bico e dizer com clareza o que pode e o que não pode, ou vamos proibir totalmente o bico com algum reajuste salarial que seja minimamente justo, o que não dá é para a gente normalizar na cultura institucional da polícia o descumprimento de normas de comportamento pelos policiais. Mano, porque aí você abre a porteira. Você está colocando uma pessoa que atravessa, que anda acima da velocidade de trânsito, pouca coisa, 50 km, 51 km, como criminoso, como cara que mata. Não é isso que eu estou falando. É exatamente o que eu estou falando aqui. Você está colocando uma infração administrativa como se fosse o grande problema da polícia. E não é, nem de longe é. Uma polícia boa... Um de cada vez, por favor. Vai, mano. Uma polícia boa é uma polícia com disciplina e com hierarquia. E que o cumprimento das normas é essencial na cultura institucional de uma boa polícia. E a gente, como sociedade, está normalizando a ideia de que nós temos uma regra que ela não corresponde à realidade e tudo bem. Então, o meu ponto é, vamos tratar com seriedade. Eu acho que isso é o menor dos problemas, cara. Desculpa, mano. Isso é o menor dos problemas. Agora, está discutindo mais uma vez... É a tolerância com o descumprimento da norma. Eu quero que o cara seja bom policial. Que quando ele está em serviço, ele atue de forma decente, de forma legal, proteja a sociedade, entendeu? Como é que vocês acham que a operação de hoje, que na minha opinião deve ser comemorada como um passo assim, fundamental nessa direção, pode... de fato, ser um divisor de águas para realmente acender essa discussão que a gente está propondo aqui. Mas precisa chegar onde realmente quem tem poder de decisão. Isso realmente precisa virar política pública, precisa virar reajustes concretos na realidade. Exato. Qual é o meu ponto? É que quando a gente vai normalizando o bico, aí, o cara tá fazendo o bico é pro Gustavo Lima, e depois é pro cara do PCC, e a gente nem sabe quem é. Se a gente regulamenta e diz... O bico pode, nesses casos aqui ou nesses outros casos, e aí o policial registra para quem ele está prestando algum tipo de serviço, isso passa a ter algum tipo de controle pela própria corporação, você dá outro grau de profissionalismo e de capacidade de fiscalização da conformidade do comportamento do agente da lei. A questão de fundo aí, nessa matéria e nesse fato que a gente está noticiando aqui, é que tem policial e tem delegado que serve ao PCC. Serve à criminalidade. Esse é o ponto principal. Isso não é bico, inclusive. Isso é nenhum bico. Isso é crime. Isso é crime. É bom separar. Isso é crime. Não tem nada a ver com aquele policial honesto, né, que quer aumentar um pouquinho a renda dele, né, e fazer um bico aqui e acolá, né, e conseguir ganhar o teu dinheiro, como advogado faz, como médico faz, procuradores, como outras profissões fazem, né? Estou falando demais isso. Se vocês me permitem, fato em si tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Quero trazer, se você permite também, Pepe, o nosso Roberto Mota aqui também para discussão. Mota, eu não quero, enfim, guardadas as devidas proporções, tá? Quero sublinhar 1000 vezes isso. Mas eu vi aqui uma comparação aí nas redes sociais, talvez dizendo que, indo naquela linha do famoso ditado, né? Que toda crise é uma oportunidade. Muita gente comparando o 8 de novembro de 2024, no caso, o dia, enfim, o que aconteceu em Guarulhos com o delator do PCC, que foi importante ali para o desmantelamento, enfim, pode ser importante para enfraquecer e destruir de vez o PCC,
algo parecido com o que o macabro 7 de outubro de 2023 foi ali um divisor de águas para o enfrentamento do terrorismo no Oriente Médio contra Hamas e Hezbollah. Guardadas as devidas proporções, você vê que pode ter esse impacto e essa operação é o primeiro passo nesse sentido? Eu não vejo nenhum paralelo, Marinho, francamente. Eu não, pelo menos baseado nas informações que eu tenho. Na verdade, o que eu estou vendo, vindo de muitos lugares, é a tentativa de usar esse episódio para atacar o governo de São Paulo e a polícia de São Paulo. Eu queria fazer um comentário, eu queria dizer que o PP está corretíssimo nessa posição dele e eu vou perdoá-lo pela falácia que ele reproduziu na opinião anterior sobre drogas. PP, você está mais do que perdoado porque você tem uma análise correta dessa questão do bico. Bico não é problema. No Brasil existe uma série de regras para várias profissões e instituições que todo mundo viola. Então tem uma regra que diz que ninguém pode ganhar mais do que o presidente, né? Aí o cara inventa auxílio paletó, penduricalho, tem gente ganhando 200 mil reais por mês, mas não é salário, é auxílio. No Brasil, nepotismo é proibido. Aí o sujeito faz o nepotismo cruzado. Sim. Você emprega a minha mulher, eu emprego a sua. No Brasil, tem limites claros, éticos, sobre o que você pode fazer quando você está na profissão jurídica, mas tem, né, gente que tem o escritório do primo ou do irmão que facilita as coisas. Juiz não pode julgar um caso no qual ele tem interesse. A regra é desobedecida. Agora, o problema é o policial que faz bico. Vamos deixar bastante claro aqui uma coisa. Existe uma diferença gigantesca entre você fazer segurança do Gustavo Lima e você fazer a segurança de um traficante. Quem não consegue perceber essa diferença não cabe nessa discussão sobre bico. É lógico, se existe uma regra, ela tem que ser obedecida. Mas essa regra de obedecer às regras tem que valer para todo mundo. Se os policiais não estão obedecendo uma regra, é lógico que eles têm que obedecer essa regra, mas todo mundo tem que obedecer às regras que se aplicam às próprias profissões. Bico não é o problema. Nós não estamos na crise de criminalidade que nós vivemos hoje porque um policial, no seu horário de folga, está trabalhando de segurança para complementar a sua renda. Como diria Ciro Gomes, amigo do PP, eles estão trabalhando no Rapa, vivendo do biscate, não é isso? É complicado.